Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Amazon, Microsoft, Apple, Google, Facebook são as grandes empresas de tecnologia. Ora, quem tem medo destas Big Tech, como se chamam também estas grandes tecnológicas, neste episódio do Da Capa à Contra Capa vamos debater este poder e como podem, de resto, os reguladores, os poderes públicos, na verdade, controlar este mercado. Será que é mesmo necessário fazê-lo? Para, nesta nossa conversa sobre um dos temas centrais dos nossos tempos, convidámos as professoras Mariana Tavares, doutorada em Direito pelo King's College, em Londres, e especialista em políticas de concorrência, e a professora Maria da Graça Carvalho, deputada eleita pelo PSD, foi Ministra da Ciência e Inovação, área em que tem também desenvolvido muito o seu trabalho no Parlamento Europeu. Vamos falar então sobre as grandes tecnológicas neste Da Capa à Contra Capa. Muito obrigado pela vossa presença. A professora Graça Carvalho junta-se a nós por via remota, a partir de Estrasburgo. E começa exatamente por si, doutora Maria da Graça Carvalho. Na verdade, os Big Tech são mesmo uma ameaça? Acha que são uma ameaça para a democracia, para a economia? Para quem é que podem ser a ameaça? Porque podemos partir deste ponto, se estamos a falar de uma verdadeira ameaça ou de uma entidade normal, de um mercado que tem que ser regulado como todos os outros. Muito boa tarde, muito obrigada por este convite. Eu começava por dizer que todo o processo de digitalização trouxe muitas vantagens à sociedade, desde encurtar a distância, democratizou a informação, facilitou o acesso aos bens e serviços públicos e privados, e há muitos benefícios tanto para as pessoas individualmente como para as empresas. Claro que nós não estávamos preparados, não tínhamos legislação adaptada a esta situação, a este novo mundo digital. E um trabalho grande que temos tido pela frente e que muito foi feito nestes últimos anos, e estamos agora a concluir, foi, de certo modo, transpor a legislação que temos como legislação do mundo físico para o mundo digital. E ter a certeza que aquilo que não é lícito no mundo físico também não é no mundo digital, e isto é muito importante. É por vezes difícil porque estamos a lidar com tecnologias complexas, com tecnologias emergentes, mas precisa de ser feito. Portanto, eu não sou das pessoas que que vejo um papel nas tecnológicas, vejo é que precisamos de ter legislação adaptada e precisamos de a aplicar. Claro que não podemos ser demasiado restritivos, porque sempre que estamos a lidar com situações ainda emergentes, tecnologias emergentes e situações em si emergentes, o regular demasiado pode ser, de certo modo, pôr barreiras ao desenvolvimento da inovação e de novas ideias, novos produtos, e portanto temos que ter aí um balanço, mas precisamos de legislar, e foi o que fizemos, desde a proteção de dados, depois dos grandes documentos, o Regulamento dos Serviços Digitais, o chamado DSA, e o Regulamento dos Mercados Digitais, que já estão terminados, e agora um em que estou envolvida, que é o Regulamento dos Dados, que é também muito importante e estruturante. Professora Graça Carvalho, mas como legisladora, digamos assim, como agente do decisor político e público, não lhe faz confusão um pouco todo este poder que estas grandes tecnológicas têm? Não estou a falar só da questão laboral ou da questão até relacionada com a concorrência, mas inclusivamente do ponto de vista político, as ramificações das relações são relevantes, são personalidades que, algumas delas, de uma forma bem vincada, entram numa esfera onde é difícil haver um controlo e é certamente um desafio para os poderes públicos. Sim, e é algo que me preocupa, e, por exemplo, no relatório que agora tenho em mãos sobre os dados, se nós olharmos para o mercado da nuvem, da cloud, onde estão armazenados os dados, esse mercado a nível europeu é controlado 85% pelo
por empresas americanas, e todas elas as grandes empresas, as que nomeou. E, portanto, este novo regulamento tenta remover as barreiras para que haja, na verdade, uma livre concorrência, porque depois, com o domínio destas grandes empresas, elas, outra coisa que fazem é tornam difícil a saída que os consumidores e os clientes saiam e que procurem outras empresas, e portanto isso não pode acontecer, é contra os nossos princípios da concorrência. Nós temos que ter um mercado livre, temos que ter a livre escolha e temos que ter a possibilidade das empresas e dos consumidores europeus poderem escolher outras empresas mais pequenas, europeias, sem serem penalizadas, e neste momento há penalizações quando tentam sair das grandes empresas, e portanto há aí, não podemos deixar que haja uma atitude dominante no mercado, e portanto algo à parte disto que é legislação digital e do mercado interno digital, mas também há muita outra matéria que é exatamente a concorrência, e são essas duas áreas que nós temos que ter, os princípios do mercado interno, da livre circulação e também os princípios da concorrência, que são peças fundamentais da construção europeia, têm que estar presentes no mundo digital, assim como os direitos humanos, claro, a liberdade, claro. A liberdade de expressão, as questões da censura, tudo isso que nós não aceitamos no nosso dia-a-dia, a nível europeu, também não o podemos aceitar disfarçado de uma modernidade tecnológica imposto por grandes tecnológicos. E é importante esta legislação. Professora Mariana Tavares, a mesma questão. Vale a pena olhar para as Big Tech como uma ameaça, de alguma forma, de alguma maneira? Muito obrigada pela sua questão. Eu acho que vale a pena olhar para as Big Tech, para as grandes tecnológicas, como uma oportunidade, não é? Elas tanto podem ser uma ameaça como podem ser os salvadores de vidas, por exemplo. E voltando à questão que colocou a senhora deputada, se estas grandes tecnológicas colocam em causa a democracia, eu dou dois exemplos contraditórios. Se por um lado houve a Primavera Árabe, que foi permitida precisamente pela utilização destas grandes tecnológicas, por outro lado houve o grande escândalo da Cambridge Analytica. Sim, com a questão dos dados, não é? Exatamente, com a questão da utilização dos dados. Nem sequer é utilização apenas, é manipulação de dados, porque utilização de dados todos nós fazemos no nosso dia-a-dia, não é? Que é manipulação destes dados, que as pessoas de boa fé colocavam, neste caso, no Facebook, e que depois eram utilizados e analisados por esta Cambridge Analytica, precisamente para influenciar eleições em vários estados, que chegou a ser aprovado e levou ao encerramento desta empresa. Portanto, mas aí é uma ameaça. Aí é uma ameaça. Não é tanto uma oportunidade. Exatamente, mas é também uma oportunidade, mas pode... Da mesma forma que são uma ameaça, são também uma oportunidade. Uma oportunidade para veicular mensagens, uma oportunidade para democratizar também o acesso até à informação, o que depois pode levar, exatamente, tendo em conta a sua abrangência e capacidade de chegar de forma teórica a qualquer pessoa no mundo, não é verdade? Dá um poder a estas empresas que até agora era não visto em qualquer mercado. A Europa avançou, por isso é que também quisemos convidar a professora Graça Carvalho, porque a Europa tem avançado nesta matéria, mas, professora Mariana Tavares, pergunto-lhe se o avanço nos regulamentos e diretivas, o regulamento de mercados digitais, dos serviços digitais, a legislação sobre dados mais antiga ou a inteligência artificial, que também poderemos vir aqui a falar, significam que a Europa está mesmo a tomar a liderança ou é precipitado associar a existência de iniciativas legislativas com uma verdadeira liderança nesta matéria? Porque parece que os Estados Unidos, por exemplo, estão à espera de ver o que é que dá do lado de cá do Atlântico, será isso? Eu diria que não há dúvida, mesmo do ponto de vista académico, que a Europa está a tomar a liderança. Pode não ser a liderança que alguns Estados terceiros, nomeadamente os Estados Unidos, queriam, por exemplo, ou seja, pode não ir na direção que outros Estados quisessem, mas não há dúvida que a Europa, neste momento, é a líder a nível de regulação da regulação destas grandes tecnológicas. Qual é a questão? Quando nós falamos de regulação, falamos de escolhas. Não é? Quando falamos de escolhas a nível de regulação, falamos também de escolhas a nível de sociedade. E a pergunta que se tem de fazer é: que sociedade somos, que sociedade queremos ser?
Se nós olharmos para o mundo, não há um modelo de sociedade. Temos um modelo europeu, aliás, com os valores de democracia, de liberdade de expressão, de bem-estar social, de serviços públicos universais, previstos e tutelados no próprio tratado e na própria Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Esta realidade não é a realidade americana, não é a realidade chinesa. Portanto, se nós quisermos falar em que tipo de regulação para estas grandes tecnológicas, neste momento podemos identificar 3 paradigmas. Por exemplo, a China, desde logo, em que há uma censura de Estado, não há liberdade de expressão, portanto, tudo é controlado pelo Estado. No lado oposto, podemos identificar os Estados Unidos, em que, de facto, ainda em setembro passado, um tribunal federal veio considerar uma legislação texana como sendo legal, e esta legislação texana proibia qualquer tipo de moderação de conteúdos por parte das grandes tecnológicas. Portanto, não pode haver, em nome da liberdade de expressão, qualquer tipo de interferência das tecnológicas, isto no estado do Texas, nas tecnológicas, no tipo de debate e de conteúdo que as grandes tecnológicas divulgam. E depois temos a Europa, em que é preciso fazer aqui um balanço entre a minha liberdade de expressão e a correção da informação e o bom nome e ordem pública social, não é? E é precisamente neste balanço de valores europeus que entra a regulação. Portanto, respondendo à sua pergunta, sim, a Europa está a liderar. Dito isto, inequivocamente, as primeiras regulamentações conhecidas e aplicadas e com sucesso. Dito isto, não significa que seja um modelo para o resto do mundo, precisamente porque as sociedades são diferentes. Isso é um tópico que queria explorar com Graça Carvalho. Não há aqui o risco também da União Europeia avançando tanto, em muitas áreas avançou muito mais que o resto do mundo, não é só a questão tecnológica, tem outras questões, como a questão climática, por exemplo, onde as salvaguardas ambientais formataram tanta legislação e não são propriamente os paradigmas que encontramos noutros grandes blocos comerciais. Não pode isto levar a Europa a correr o risco de ficar, de certa forma, sozinha, embora de uma forma avançada, o resto, para lidar com os gigantes globais? A resposta para já aplica-se à União Europeia. Eu penso que não há esse risco e, por exemplo, se olharmos para a questão climática, os outros países fora da Europa estão neste momento a tomar posições mais perto de nós do que no passado recente. Basta olhar, por exemplo, para a Lei de Redução da Inflação dos Estados Unidos, que é, no fundo, uma resposta para os Estados Unidos em relação ao nosso pacote do Green Deal e o nosso pacote climático, bastante agressiva, com uma atitude um pouco diferente da nossa, enquanto nós estamos muito baseados nos regulamentos e nos objetivos a atingir. Os Estados Unidos põem a sua prioridade no desenvolvimento tecnológico, na inovação para atingir um determinado fim. E na ajuda, o que nos preocupa, a ajuda direta às indústrias e às empresas para obter esse fim. Preocupa-nos exatamente pelas questões de concorrência e a nível internacional que esta legislação pode pôr quando se compara com o tratamento que é feito na Europa. Mas isto para dizer que a nível ambiental nós tivemos a liderança desde há bastante tempo, há 20 anos que a Europa tem como grande prioridade a luta contra as alterações climáticas e a energia nem sempre muito bem sucedida, agora avançou-se muito mais. É verdade, mas está dependente também do que os outros blocos regionais fazem. Sim, com certeza, porque é um modelo global, claro. Mas tem servido de exemplo e os Estados Unidos estão neste momento com uma atitude muito diferente do que há uns anos atrás e, portanto, eu acho que se a Europa não tem liderado, o mundo estaria muito pior neste momento. E na agenda digital é a mesma situação? Na agenda digital
É a mesma situação, eu acho que ainda vai ser mais rápido, acho que os Estados Unidos está a acompanhar de muito perto e com muito atento ao que se está a passar, tanto na Lei de Proteção de Dados, como no DMA, no mercado digital e no regulamento dos serviços digitais, e a seguir com muita atenção tudo o que se está a fazer na área digital. Eu acho que o que será importante, e estamos a tentar, é que haja uma coordenação, a começar entre a Europa e os Estados Unidos, nos estándares, nos padrões internacionais. Seria excelente se conseguíssemos ter regras comuns para estas novas áreas baseadas no digital, por exemplo, para os automóveis sem condutor, que vão precisar ter uma série de regras e de standards. Se nós conseguíssemos ter standards semelhantes, isso aumentava o nosso potencial, tanto para nós como para os Estados Unidos, do ponto de vista de mercado. Deixávamos de ter só o nosso mercado interno, que é grande, mas passávamos a ter um mercado acrescido com os nossos parceiros ou aqueles países com que temos boas relações. E eu acho que é importante tentar chegar a esse acordo. Está a ser feito no diálogo transatlântico, e esse ponto é muito importante, assim como os nossos países de vizinhança do continente europeu. Será importante que a nossa forma, as nossas regras, os nossos standards sejam adotados pelos países com quem lidamos, com quem temos mais trocas comerciais, porque isso beneficia muito a nossa economia. Hoje tivemos a celebrar, acabámos agora os 30 anos, aqui no plenário em Estrasburgo, os 30 anos do mercado interno, e o mercado interno é muito isso, é termos os mesmos standards, o mesmo tipo de regras para tornar fácil todo a circulação de bens e serviços, e isso seria, os próximos anos do mercado interno, eram ter uma internacionalização do mercado interno, para que as regras também fossem comuns com alguns dos nossos parceiros, nomeadamente na inteligência artificial, os princípios éticos, a forma de olhar para determinado e desenvolver determinados produtos e algoritmos. Poderia haver aqui uma base de entendimento que seria excelente para o futuro da economia de quem estivesse envolvido nesse acordo. Estamos em linha com aquilo que eu queria perguntar mais à frente, mas Mariana Tavares, tem que haver, para além da regulação, também um diálogo entre, digamos, o poder público e estas grandes empresas. Elas são incontornáveis, quer dizer, e esse diálogo presume-se frutuoso para ambas as partes. Algumas experiências têm corrido bem, mas por vezes já há, enfim, fricções. Sabemos que alguma desta tecnologia é utilizada por vários países para determinados fins, civis e militares, mas depois, a partir de certa altura, alguns destes novas empresas, de facto estão ligados do ponto de vista do Estado de Direito e outras questões, questões mais polémicas. Já aqui falou do Cambridge Analytica. A questão é, este diálogo com as grandes tecnológicas não fica prejudicado por uma regulação mais forte, por um lado? Não, eles terão sempre de ser complementares, até porque quando nós falamos de regulação, a regulação é suficientemente, não diria abstrata, mas em princípios gerais, que vão ter de ser interpretados e aplicados por as grandes tecnológicas. Portanto, desde logo, por exemplo, saber o que é harmful content, ou seja, conteúdo que pode prejudicar outros, que as novas tecnológicas, as grandes tecnológicas, vão ser obrigadas a ter mais atenção àquilo que é publicado em linha. É uma questão muito subjetiva. E se, por exemplo, como a professora Maria da Graça Carvalho falava da uniformização dos estándares para dos produtos, aquilo que é prejudicial ou contra a ordem pública em Portugal pode não ser, por exemplo, na Alemanha. Portanto, desde logo, até aí é necessário este diálogo até para a implementação da própria regulação. O ideal seria não haver necessidade de regulação, não é? E que fosse o próprio mercado a regular-se a si mesmo. Aliás, há quem defenda até que, com base
estes últimos exemplos do Twitter e do Elon Musk e a novela, não é? Envolvente, Sim. que há quem pergunta até se, por exemplo, um modelo de negócio baseado em liberdade de expressão pura e dura, se é possível, porque o Elon Musk decidiu implementar, não há moderação entre todos e cada um diz o que quer, e de repente começou a ver que os seus sponsors, quem fazia publicidade no Twitter, começou a abandonar o negócio. E de repente como é que se financia? Não é? Portanto, se calhar há questões que a longo prazo, porque isto é tudo muito, faz parte integrante da nossa vida, mas é tudo muito novo. Mas ainda. são empresas e pessoas que têm diversos também interesses tecnológicos cruzados. Com certeza. O mesmo Elon Musk tem uma empresa de foguetões que ajuda os Estados Unidos a projetar a sua força em concorrência com a NASA. E o último lançamento foi feito através foi concessionado a uma empresa do Elon Musk, obviamente. Portanto, isso não está aqui, mas por dizer que se calhar o ideal e daqui a longo prazo, por exemplo, pode o próprio mercado vir a resolver algumas das questões. Agora, acrescentando uma coisa que a professora Maria da Graça Carvalho disse, estou plenamente de acordo que sem a legislação ambiental, sem este tipo de regulamentação também das novas tecnológicas, não teríamos um mundo melhor. E há um fenómeno que a teoria da regulação já estudou, que é os Estados, e ainda a sua questão, será que a Europa não fica isolada? Será que, há quem pergunte também, porquê é que não há grandes tecnológicas na Europa? Porquê é que está tudo nos Estados Unidos? Porquê é que está tudo no Silicon Valley? Já existiram. As pessoas já não se lembram da Nokia e outras grandes empresas. Por exemplo, que existem, e até poderemos lá chegar mais tarde, era um ponto que eu gostaria de fazer, nomeadamente quanto à segurança pública, à importância das empresas nacionais. Mas as empresas, os Estados competem entre si para atrair empresas. E uma das formas de competirem entre si, desde logo, é através das suas políticas fiscais. Quanto mais baixo for a fiscalidade empresarial, mais poderá ser atraente para uma empresa ir para um determinado Estado. E isto leva a um nivelamento por baixo dos estándares daquilo que se quer. Ora, e nós perguntamos, mas é realmente um nivelamento por baixo dos estándares de atuação destas empresas que nós queremos, que a Europa quer? Porque se vamos competir com os outros Estados para atrair tecnológicas, retirando qualquer regulamentação destas empresas e atuem como quiserem, quer relativamente aos cidadãos, quer relativamente aos consumidores, portanto a vertente do consumidor do cidadão, quer relativamente a outras empresas no mercado, então aí é a selva, é o nivelamento por baixo, teríamos o que quisermos. Mas ao desbravar caminho está a colocar as fasquias onde pensa que deve ser colocado. Exatamente. E aí é porque eu dizia que uma regulamentação é uma escolha de valores. Não é? Uma regulamentação é uma escolha de valores. E é o enforcement, a aplicação desses valores às empresas e ao ambiente, ao ambiente de mercado. Agora, também desenganemo-nos a achar que as empresas apenas escolhem os estados onde se querem sediar com base na regulamentação existente. É um dos elementos. Mas depois também tem a ver possibilidade de financiamento, a questão da tributação, a questão de acesso aos tribunais, a questão da estabilidade e da segurança de investimento. Portanto, não é apenas a regulamentação que faz com que uma empresa venha ou não para determinado Estado, são outros ambientes empresariais que, se calhar, nesse caso, precisam estar mais desenvolvidos nos Estados Unidos. Debatemos isso muito na questão do Brexit, não é? Exatamente. Das tecnológicas saírem ou não do Reino Unido. Precisamente. Maria de Graça Carvalho, da mesma forma, é possível dissociar a atenção prestada aos gigantes tecnológicos do que se passa, por exemplo, num mercado que se tem falado muito do ponto de vista tecnológico, que é o das criptomoedas. Estes dois universos devem ser encarados como um todo, ou são duas questões diferentes porque entra, por exemplo, numa esfera mais do sistema bancário e noutra perspectiva? Há elementos de ligação, mas eu separava-os. Exatamente pelos motivos que disse. Um deles está ligado muito ao sistema bancário, ainda é, no fundo, uma área ainda mais emergente que o digital, e, portanto, eu teria tendência para separar, e nós temos, a nível de legislação, também temos tido legislação separada para as várias áreas, e nomeadamente para as criptomoedas. Nós, neste momento, a nível da União Europeia, há e a professora Mariana Tavares explicou muito claramente,
a regulamentação e a legislação traduzem, no fundo, a sociedade. E nós, a nível da União Europeia, somos uma comunidade de valores, de princípios, e não é por acaso que começa por introduzir a digital na Carta dos Direitos Fundamentais e incluir os direitos digitais, e foi assinada uma declaração sobre os direitos digitais com os princípios, portanto, acordados primeiros, por exemplo, no Parlamento, entre todos os grupos, e depois entre o Conselho e a Comissão e o Parlamento, e a partir daí uma legislação muito importante para a proteção de dados como direito fundamental, e os mercados, vêm a seguir os mercados, vêm a seguir os serviços digitais e também toda a questão da regulamentação dos dados baseado nos princípios éticos e fundamentais, que são os princípios que nós também aplicamos no nosso dia-a-dia. E, portanto, é esta construção que é muito interessante, que se começou nos valores, na ética, e se desenvolve toda uma legislação para o mundo digital, mas, professor, que no fundo é baseada na nossa convivência no mundo físico e no mundo não digital. Mas a questão é esta: se a União Europeia tem um conjunto de valores transversais a todas as suas estratégias e políticas, de certa forma deve haver vasos comunicantes entre uma regulação nesta matéria de dados e tecnologia e a questão da regulação financeira, ou seja, talvez seja por aí, claro, a forma de conseguir integrar, de certa maneira, as criptomoedas nesta questão. E eu acho que sim, isso vai ter que ser feito não só nas criptomoedas, como em toda a área financeira, seja ela digital ou não. E já agora, da mesma forma, é possível passar ao lado da legislação sobre inteligência artificial? Esta já está mais ligada, digamos assim, Esta está aí, novamente, começou também com os princípios éticos da inteligência artificial, com a constituição de grupos de especialistas de ética aplicado à área da inteligência artificial e a desenvolver todo um conceito de inteligência artificial, com certeza baseado nas novas tecnologias, mas muito olhando como a pessoa humana e o bem-estar da pessoa e o bem da pessoa humana no centro do desenvolvimento da inteligência artificial. E, portanto, é mais uma vez as decisões, os algoritmos, as regras que têm que ser estabelecidas têm que ter em conta esses princípios éticos, que no fundo é o bem-estar e o bem do ser humano, que é o fim da inteligência artificial. E, portanto, a construção foi exatamente a mesma, e a posição da Europa em relação à inteligência artificial, que é um nome que por vezes faz alguma confusão à população em geral, mas que no fundo resulta de pormos em conjunto uma série de tecnologias que têm vindo a ser desenvolvidas: o reconhecimento da fala, a visão, os sensores, a robótica, isso tudo junto e com uma base de princípios éticos pode-se desenvolver uma série de aplicações que ajudam o dia-a-dia das pessoas, tanto na saúde, como nas suas tarefas domésticas, como as suas tarefas repetitivas nas empresas. Portanto, é isto, no fundo, de uma forma muito simples, que nós entendemos como inteligência artificial, mas com uma forte base dos princípios éticos aplicados a esta área. Vamos a estas duas questões, Mariana Tavares. Vamos começar pela questão da finança. A banca está preocupada com estes dados todos de banca que estão nas nuvens, com a tecnologia que está inserida em todo este tipo de transações financeiras. Uma falha seria catastrófica para sistemas financeiros globais ou cada vez mais interligados. Como é que vê a ligação entre estas duas regulações? Como é que podemos regular a tecnologia nos campos em que temos regulado com a financeira, que tem tido um outro tipo de enquadramento até agora? A questão da regulamentação financeira não é uma questão nova. O risco, a fonte do risco é que é nova.
lá está, as grandes tecnológicas, mas relativamente ao sistema financeiro, nós falamos sempre de um risco sistémico, a expressão que ficou muito conhecida desde a crise soberana de 2008, não é verdade? E, sem dúvida nenhuma, que pode estar em causa, ou melhor, temos de olhar para a ameaça que estas podem representar de forma a precavê-la. Porém, estas grandes tecnológicas também permitem ao consumidor novas escolhas, certo? Meios de pagamento diferentes. Por exemplo, hoje em dia eu posso pagar com o meu iPhone. Coisas, É verdade, mas eles certo? concentram muitos negócios e interligam muitos negócios. Exatamente. E a regulação já veio dar uma pequena resposta a isso. Temos o Digital Market Act, portanto, o regulamento dos mercados digitais, que prevê, até por uma questão de concorrência, por exemplo, a que no meu iPhone agora eu de futuro não seja obrigada a pagar com o Apple Pay, mas possa pôr e fazer download de outras aplicações, outra tecnologia, por exemplo. E isso já é um grande passo. Outra, também vai passar a ser obrigatório, por exemplo, a eu não ter só, se eu quiser comprar uma aplicação para o meu iPhone, tenho de ir através da Apple Store. Vai deixar de ter o monopólio dos iPhones, certo? Portanto, o problema com a regulação é que estamos a regular, qualquer tentativa de regular as grandes tecnológicas é regular o futuro, porque aquilo que dizemos hoje, eles entretanto já alteraram amanhã, não é verdade? E isso traz, por exemplo, regular a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, sim. do ponto de vista financeiro, há uma dependência grande em relação à tecnologia. Claro. A regulação está, na sua opinião, suficientemente alicerçada, sólida nesta matéria? A regulamentação e qualquer tipo de regulamentação, não é só na regulamentação das grandes tecnológicas, mas a regulamentação é permanentemente colocada em causa, em teste, não em causa, em teste. Por exemplo, quando foi a crise de 2008, perguntava se o problema era da regulamentação ou se o problema até era dos reguladores que não tinham implementado a regulamentação ou utilizado os poderes que tinham para supervisionar os mercados, por exemplo. Porque aquilo que a regulamentação tenta evitar são crises, mas como nós vemos ao longo da história, elas não são evitáveis. Portanto, quando nós falamos se a regulamentação é suficientemente robusta, isso era preciso conhecer, isso era preciso ser omnividente e omnipresente, o que não se é. Mas respondeu, por exemplo, quando houve necessidade de distinguir o papel destas novas entidades financeiras que não têm um banco aberto propriamente. Exatamente. E são virtuais praticamente, do ponto das chamadas fintech. Exatamente. Aí houve necessidade de adaptar a tecnologia à regulação. Houve. É? Sim, sem dúvida. E ao adaptar essa a regulamentação ou a tecnologia, ou melhor, houve regulamentação e a tecnologia teve de se adaptar à regulamentação. E foram criadas e, acima de tudo, dadas mais garantias ao cidadão. Por exemplo, o que é uma fintech é classificado como um banco ou não para ter acesso às garantias de depósitos, por exemplo. Não é verdade? Sim. É claro que essas questões têm de ser colocadas, não é? Será que também não há aqui uma certa falta de nivelamento regulatório, exigir-se umas coisas aos bancos, uma segurança que notoriamente lhes dá também, os torna um modelo de negócios muito mais pesado e custoso do que as novas fintech, que se calhar podem não estar sujeitas a essa mesma regulação tão apertada, tão específica. Outra questão que podemos levantar, a questão também é que o consumidor tem de conhecer os riscos. E também qualquer regulação não pode enganemos que se ache que a regulação deva ou possa ter um efeito dissuasor da inovação. Também não se quer isso. Não é? Assim, por exemplo, nós estamos a falar destes atos de regulação dos serviços digitais. Podemos falar agora de inteligência artificial, por exemplo. E isto começou tudo nos anos 90 e a regulamentação começa-se a falar em 2023. Portanto, veja o tempo que passou, não é? Portanto, também é preciso conhecer a realidade precisamente para se regular. Quanto à inteligência artificial, é precisamente este ponto. O que é verdadeiramente a inteligência artificial, não é? No fundo, o que é que se conhece da inteligência artificial que se possa regulamentar sem que dê um dano a essa mesma evolução científica. E daí, como a professora Maria da Graça Carvalho disse muito bem, desde logo pôr a pessoa no centro da investigação artificial, não é? Mais uma vez, que valores vamos querer para esta regulação?
Maria Graça Carvalho, a questão da reindustrialização da Europa à luz desta nova tecnologia, ou seja, temos estes gigantes, eles não estão na Europa, já tivemos, de facto, alguns gigantes tecnológicos na Europa. É do interesse da Europa promover um gigante europeu da tecnologia? Deve ser um fito, deve ser uma meta europeia, uma ambição da Europa? Eu, na minha opinião, acho que não deve ser. Se acontecer, ficaremos contentes com isso, mas não deve ser o nosso objetivo. O nosso objetivo, e eu fui relatora também na Comissão de Mercado Interno da nova Estratégia Industrial para a Europa, nós temos que promover a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico, as competências, temos pessoas treinadas nestas áreas emergentes que não temos em quantidade suficiente. Nós precisamos de muito mais investigadores, de muito mais engenheiros nestas áreas do digital, dos microprocessadores, do quantum computing, dos computadores, do processamento paralelo. Portanto, em todas estas áreas nós precisamos de mais pessoas. E já agora, uma das razões que não temos um número suficiente, não é a única, mas é uma das razões, é que não temos um número suficiente de mulheres a escolherem estas áreas. Temos cerca de menos de 20% na Europa que vão para estas áreas, da cibersegurança, dos cientistas dos dados, e portanto precisamos de atrair mais homens, mas também muito mais mulheres, para termos engenheiros e técnicos e cientistas nesta área com maior abundância. Por outro lado, infraestruturas. Nós temos que ter infraestruturas técnicas e científicas melhores do que temos agora. Nós temos feito um esforço grande, recente, por exemplo, na supercomputação, mas continuamos, quando nos comparamos com os Estados Unidos ou com a Coreia do Sul ou mesmo com o Japão, com deficiências, portanto com as sociedades que queremos comparar a nível de desenvolvimento tecnológico. E por outro lado, algumas destes regulamentos, eu tenho feito o máximo possível nos regulamentos em que trabalho, mas alguns destes regulamentos têm uma carga excessiva de burocracia. Estes regulamentos, claro que lidam com situações complexas, mas não necessitam os próprios de ser complexos. Têm que ser simples, têm que ser flexíveis, essencialmente para as pequenas e médias empresas, não devem colocar uma... Isso não terá a ver, professora, com a força milionária dos grandes gigantes para poderem encontrar falhas eventualmente nos regulamentos? Eu acho que pode ter, mas também tem a ver muito com a cultura europeia. Nós temos uma cultura de tentar regulamentar, portanto temos uma cultura, portanto aqui há dois componentes, como eu disse, uma muito baseada nos princípios e nos valores, que é ótima, que é excelente, mas temos por outro lado, em paralelo com isso, uma tentativa de fazer regulamentação e tentar que todos os casos, cobrir todos os casos. Eu acho que é excessivo, que não vale a pena, temos que deixar a liberdade de respirar para a sociedade, porque a sociedade depois adapta, é definir a base e depois no dia a dia a sociedade, as empresas, as pessoas vão adaptando esses princípios, essa regulamentação mais geral aos casos concretos do dia a dia. Eu comecei a perguntar, aqui nesta fase da nossa conversa, se a Europa devia ter um gigante tecnológico. Mariana Tavares, há pouco estava a sublinhar, também queria dizer algo sobre a questão das empresas nacionais. Enfim, na sua perspectiva, dava jeito à Europa ter umas Nokias ou já não estamos nesse tempo? Dava muito jeito à Europa ter o maior número de empresas possíveis que descontassem que pagassem os seus impostos na União Europeia. Portanto, quanto mais empresas, melhor. Quando elas terem de ser campeões europeus ou não, eu não poderia estar mais de acordo com a professora Maria da Graça Carvalho quanto à sua intervenção. Dito isto, acredito que num futuro muito próximo que se venha colocar a questão da segurança pública, nomeadamente
nomeadamente em relação à presença de empresas estrangeiras em setores considerados como de importância nacional. E nós não vamos querer chegar a uma situação em que, para determinado tipo de concursos públicos para acesso a infraestruturas, se aceitem apenas a empresas, por exemplo, nacionais, porque são as únicas que são capazes de acordo com o Estado-membro, garantir a segurança nacional naquele setor. E, portanto, isto era muito negativo e era contrário a todas as regras de mercado interno que estão precisamente em celebração, como a senhora professora Maria da Graça Carvalho disse, hoje no Parlamento Europeu em Estrasburgo. Já existe investimento norte-americano e sobretudo chinês em muitas áreas sensíveis. Sem dúvida. E nós não vamos querer que isso não aconteça, porque investimento é importante e evolução também tecnológica é importante. Mas isso coloca-nos também numa dependência tecnológica em relação a esses investidores, não acha? Certo. Acho, ou melhor, não necessariamente. É importante, não necessariamente. É importante que não nos esqueçamos que a regulação não é a única forma de intervenção na economia. Atenção. Há aqui muitas outras questões, precisamente que já foram identificadas pela sua professora Maria da Graça Carvalho anteriormente, que é que outras políticas públicas podem o Estado fazer face, deitar mão, a União Europeia deitar mão, para estimular aquilo que seria um crescimento interno da própria União. Lá está. Formação de engenheiros, por exemplo, se estamos a falar da proteção da democracia, o acesso à cultura, o acesso aos meios de comunicação social, o acesso a lições de civismo, portanto, políticas de educação, coisas básicas. Não é necessário inventar a roda. É preciso financiar aquilo que já existe. Não e não tem receios de concentração excessiva nestes grandes conglomerados? Quando nós falamos, ela existe, não tem de ser necessariamente, ela existe, é por isso que estamos a falar de regulação e também daí entrar também o direito à concorrência e muito ativamente, quer a nível dos Estados-membros, quer a nível da União Europeia, tem sido aplicado e já houve mudanças de comportamentos. Mas a nossa melhor forma de nos protegermos contra essas ameaças não é aniquilar a empresa, não é proibir a empresa, não é? É investir de forma a criar condições no mercado interno para que as empresas floresçam. Para fechar, gostava de ouvir a professora Maria Graça Carvalho sobre este tema, empresas nacionais, colocado aqui pela professora Mariana Tavares, a questão das empresas nacionais e um risco que aqui foi identificado. Gostava de ouvi-la sobre isso. Eu não poderia estar mais de acordo com a professora Mariana Tavares, tanto a nível do mercado interno, que isso então seria uma catástrofe se houvesse protecionismo nacional, mas também mesmo a nível internacional. E há muita tendência também, já em alguns colegas meus, eurodeputados, de ter uma atitude de muito maior protecionismo em relação a países fora da Europa. Claro que temos que ter uma autonomia estratégica, foi uma lição que aprendemos de uma forma muito violenta durante a pandemia, temos que saber fazer, temos que, se for preciso, fazer, mas isso não nos deve levar a sermos fechados e a ser protecionistas, porque nós seremos competitivos. Quanto mais competitivos, quanto mais abertos formos e capazes de ser melhor que os outros. E ninguém é melhor que os outros de uma forma fechada. E devemos aceitar esses investimentos externos para garantir isso, é isso? Sim, de uma forma que sempre investindo ao mesmo tempo na nossa capacidade de inovar, de fazer ciência, na formação, na nossa capacidade de produzir, mas em colaboração com quem quer trabalhar connosco, quem quer investir na Europa. Eu acho que são as duas, não podemos desprezar o interno e estar só aberto ao exterior. Esta componente de investir internamente é essencial, porque houve alguns anos em que isso não aconteceu, e em algumas áreas, a energia foi uma delas, era mais barato importar, importava-se e não se faziam as infraestruturas necessárias, ou não tínhamos os engenheiros necessários para produzir o que era preciso na Europa. Portanto, isso é que não pode ser, temos que ter a capacidade dentro da Europa, mas ter uma atitude de abertura, de cooperação e sempre com o objetivo de sermos capazes e melhores
do que aqueles com que estamos a colaborar. Muito obrigado. Maria Graça Carvalho, Mariana Tavares, a vossa presença aqui neste Capa a Contra Capa, onde debatemos o que podem os poderes públicos e reguladores controlar, um mercado, sobretudo marcado pelo poder das grandes tecnológicas. É devido à tecnologia que este programa pode ser ouvido sempre, em qualquer lugar do mundo, na versão integral em podcast. Procure nas plataformas digitais habituais, neste programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Esta semana o programa foi feito por Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana teremos mais um tema para a nossa conversa.